Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo para você a análise dessa semana, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Você que já me acompanha aqui no canal Bolsa Fácil, sabe que toda segunda-feira eu trago uma videoaula, uma análise de alguma ação que esteja boa para você poder investir, ou algum estudo de caso de alguma operação interessante que tem desenrolado aqui nas nossas contas, tá? Geralmente de segunda-feira é o dia que eu faço o filtro e o rastreio da minha carteira de ações, que eu atualizo os papéis que estão bons para continuar monitorando na carteira e também faço o rastreio de eventuais gatilhos de entrada, rebalanceamento das minhas operações. Bom, para essa segunda-feira, o papel que eu separei para a gente poder conversar são as ações da Vivo, na verdade as ADRs da Vivo, aqui pelo ticker VIV.US. Uma ADR nada mais é do que uma ação de outro país fora dos Estados Unidos, negociado em dólar nos Estados Unidos. Então a gente tem as ações da Vivo, o VIV3, que são as ações listadas aqui no Brasil, mas é possível você negociar essa ação através da ADR VIV.S, disponibilizado aqui pela plataforma da Active Trades. Então, você pode ter o ganha-ganha. Você pode ter uma parte do seu patrimônio protegido em dólares no exterior e ainda assim investir em boas ações aqui do Brasil. Essa operação, a entrada foi no dia 5 de julho de 2024, exatamente há 3 meses atrás, e já está trazendo um lucro na nossa conta aí de 219 dólares, uma valorização de mais 17%. A compra foi aqui nessa região de suporte, na casa de 8 dólares, onde eu vou explicar para você daqui a pouco qual que foi o gatilho de entrada no gráfico. Sempre friso aqui para você que a ideia é a gente comprar uma ação boa quando ela estiver barata, porque aí a gente pode ter uma boa posição no longo prazo para poder surfar com a valorização do papel e ao longo do tempo ir ganhando com bons dividendos, e no caso das ADRs da Vivo a gente ainda pode ganhar com dividendos em dólar. Antes da gente se aprofundar no gráfico, vamos dar uma olhada aqui em alguns números interessantes que o site Investidor 10 traz para a gente. Primeira coisa, tá? Primeira recomendação que eu te dou é que você filtre ações de empresas lucrativas. A gente quer ser, não importa que a gente quer ser um pequeno acionista de um grande negócio, como o Barsi costuma falar, e nesse sentido eu acredito que a margem líquida é o melhor indicador para que a gente possa ter uma ideia da saúde financeira da companhia, não só no momento, mas também um histórico dos últimos anos. Em termos de margem líquida, eu gosto que a média esteja acima de 10% e que também no momento esteja aí oscilando pelo menos perto de 10%, tá? A gente pode ver no histórico de margem líquida das ADRs da Vivo, de 2014 para cá, nos últimos 10 anos, a companhia apresentou mais de 12% de média de margem líquida e nesse momento em 9,66%, muito perto do nosso filtro, da nossa orientação de 10%. A gente consegue entender que nos últimos 10 anos a Vivo realmente é uma companhia lucrativa, que opera no positivo, que pode ter um diferencial de mercado, pode ter uma clientela fiel. E outro ponto bastante interessante é que quanto mais longevo você conseguir analisar esse histórico de margem líquida, mais confiança você pode ter na companhia, porque quanto mais tempo ela está atuando no mercado, mais suscetível a riscos, a crises, a dificuldades ela tende a enfrentar. E se a gente consegue ter uma amostragem maior e a companhia apresentar uma margem líquida interessante, aponta uma resiliência, uma perenidade da empresa e a sua capacidade de enfrentar dificuldades no mercado. Vamos ver aqui na sequência, então, outros números interessantes que a gente pode observar,
questões de múltiplos, então o preço pelo lucro. A gente tem o papel hoje na casa de 10 dólares. Se ele trouxe para a gente um lucro por ação de 63 centavos de dólar nos últimos 12 meses, a gente pega o preço, divide pelo lucro por ação, a gente vai ter uma ideia de PL, que é uma ideia de retorno estimado em quase 16 anos. Agora, o PL ficou um pouco acima do filtro que eu gosto de aplicar de 15, porém, na ocasião, ainda estava dentro desse patamar de 15. Eu gosto, tá? Preferencialmente o PL até 10, mas até uma margem de tolerância do PL em até 15, para que o preço não esteja muito descolado do que poderia ser um valor justo para as ações. Depois, outro indicador importante que você pode olhar para ter uma ideia rápida aí de valuation é o valor patrimonial por ação, onde a gente vai pegar o patrimônio líquido da companhia e dividir pelo número de ações listadas na bolsa. A gente vai chegar numa ideia de preço justo de 7,78 dólares. E hoje, o papel sendo negociado na casa de 10, a gente tem o PVP com um ágio de 28% sobre o que poderia ser o valor justo de mercado de 7,78. Para filtro de PVP, eu gosto de investir em ações com esse índice em até 2, para que você não pague um preço acima do que poderia ser considerado o valor justo de mercado. Então, nesse critério, o PVP das ADRs da Vivo ainda correspondendo ao nosso filtro. A gente consegue entender, então, que a companhia ela apresenta bons números, ela acaba passando no nosso critério, no nosso filtro de ser uma boa empresa, e aí a gente pode combinar esses fundamentos com o gráfico para buscar as melhores oportunidades, eventualmente, de comprar o papel quando ele está mais barato. Vamos observar aqui, então, essa região importante no passado, essa região aí perto de 8 dólares, como a gente vê que houve atuação dos vendedores, era uma região de resistência, que anteriormente era uma região de suporte. Então, você que está começando na Bolsa de Valores, é importante você entender essa inversão de polaridade que acontece no mercado. Uma região de suporte que despertava o interesse dos compradores, uma vez que ela é rompida, ela passa a funcionar como resistência, despertando o interesse dos vendedores. E, se caso ela for rompida de novo, como foi o que aconteceu aqui, que a gente pode observar, então tivemos a entrada dos compradores acima do nível de resistência. Vamos voltar aqui, vamos fazer com calma para você entender. Vamos pegar então a nossa região de resistência. Então tivemos a entrada dos compradores rompendo acima do nível de resistência e depois, o mercado veio para testar essa região, testando como suporte. A gente vê em setembro de 23 uma forte entrada dos compradores, um rally muito forte das ações da Vivo no final do ano passado até o começo de 2024. Foi uma valorização de mais de 40% até fevereiro. E agora, para esse ano, é que a coisa começou a ficar interessante. Eu gosto muito desses movimentos aqui de queda. De fevereiro de 24 até junho, olha que interessante, a nossa região de suporte aqui. Até junho, o papel caiu 30%. É preferível, por isso que eu faço o rastreio, o monitoramento, eu sigo acompanhando as ações das boas empresas e quando elas despencam assim, eu acredito que é a oportunidade dourada, como eu te falei, da gente comprar um bom papel mais barato para você poder surfar a valorização e também ganhar dividendos ao longo do tempo. E olha como o gráfico fala com a gente, essa região aqui de 8 dólares, que era suporte no passado, uma vez que os preços despencaram, deixou um Dragonfly Doji, outro Doji, outro Doji, ou seja, por 3 semanas seguidas a gente teve uma dúvida se os vendedores continuariam no controle do mercado a ponto de romper abaixo dos 8
dólares, né? Não aconteceu, nós tivemos aqui esse candle que foi a justificativa, que foi o motivo da minha entrada. A gente pode até ver nessa linha pontilhada aqui, verde claro, que foi o ponto que eu acabei comprando os papéis, aqui no dia 5 de julho. Essa vela de alta aqui fechando acima da máxima desses dojis, então desencadeando para mim um gatilho de compra. A gente vê como o mercado fez um primeiro impulso, voltou, testou de novo a região de suporte e depois disparou nas últimas semanas para trazer para a gente esse lucro corrente aí, esse lucro vigente que eu mostro para você nesse sentido, tá? As minhas operações, elas são no buy and hold, não tenho intenção de sair no curto prazo, mas só para a gente ter um parâmetro, a gente pode ter como alvo essa região de resistência, que a gente vê que os preços bateram 2 vezes na casa de 11 dólares e o papel ainda pode, nesse movimento de alta de sobe e desce, ainda pode chegar para testar essa resistência aí nas próximas semanas. Então, galera, a ideia do vídeo de hoje é fazer essa engenharia reversa para você entender como que eu analiso as ações, como que eu sigo acompanhando, como que eu faço o meu operacional. Não é nada difícil, não é nada complicado. Acredito que ao longo do tempo, você acompanhando aqui meu canal, você vai pegando o jeito. E eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você poder abrir um simulador de investimento grátis pela ActiveTrade, se caso você quiser conhecer a corretora, conhecer a plataforma, dar uma olhada no portfólio, nas ações que eles têm disponíveis para a gente poder investir. E também, através desse simulador, você pode fazer algumas operações. Você que tem curiosidade aí como começar na bolsa, você pode clicar lá, comprar, vender, fazer algumas contas aí de lote, dar os seus primeiros passos na bolsa, ver como é que funciona esse mercado com dinheiro de mentirinha antes de você colocar o seu dinheiro de verdade, tá certo? Então é isso aí, galera. Vídeo dessa segunda-feira para vocês no ar. Sigam aqui acompanhando o canal, que tem muito conteúdo bacana para você ficar craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.